noite, Arnoldo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Sempre muito bom estar aqui com vocês. O homem que julga sua razão como infalível está bem próximo do erro. Eu gosto muito dessa frase do Allan Kardec, porque, de fato, quando você se estabelece como uma verdade definitiva, inquestionável, você está muito próximo do erro, porque nós estamos em construção. Na verdade, nós ainda somos muito pequenos, e nós vamos entender isso ao longo dessa nosso estudo, né? Nós, na verdade, estamos ainda engatinhando, ou quem sabe ainda rastejando, em matérias de conhecimento e em matérias de evolução. Então, quando você cria verdades definitivas, verdades inquestionáveis, nós estamos muito próximos do erro. E uma das coisas que me identificou muito com o Espiritismo é exatamente isso. O fato de Allan Kardec ter colocado isso muito claramente, que o Espiritismo anda a lado a par com a ciência. E se em algum momento a ciência provar que ele está errado em um ponto, ele deverá se rever naquele ponto. Se uma verdade nova for revelada, ele a aceitará. Isso é muito bom, confortável, porque nos traz a certeza de que a doutrina espírita ela é evolucionista, ela é uma doutrina que está em progresso, ela está em evolução, como nós estamos e como os mundos estão, que é o tema da nossa palestra hoje, né? E grandes erros, grandes desastres, né, humanos foram cometidos em nome da verdade, em nome dos dogmatismos, dos fundamentalismos. Quando o homem entendeu que ele era o dono da razão e que tudo já estava pronto e revelado. E quando ele descobriu que não estava, que ele estava em erro, ele então entra em conflito, né, em confronto com essa verdade. Então, quando Allan Kardec coloca isso, ele diz claramente que nós ainda temos muito a aprender, inclusive o Espiritismo. Então o Espiritismo ainda não sabe tudo? Não, não sabe tudo. Ainda tem coisas que nós não sabemos. Por quê? Porque nos falta um sentido, que é o sentido da espiritualidade, o sentido da evolução, que nós estamos muito longe dela ainda, né? Wade, é possível se apagar, Arnoldo, se apagar aqui na frente para mim, só para me enxergar melhor ali, se tiver jeito? Logo na questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos é um debate entre Allan Kardec e a espiritualidade. Logo na questão número 1, ele pergunta assim: o que é Deus? Notem vocês que ele não pergunta o que é, né, ou quem é, não é o artigo. Ele pergunta: que é Deus? E a resposta que eles lhe dão é a seguinte, que Deus é a inteligência suprema. Aí, tá ótimo. Se você quiser acender no fundo aí, não tem problema não. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, ele não foi muito incisivo, porque nem precisava de ser, né? Eles partem da resposta que realmente existe, né, uma inteligência divina, uma inteligência suprema, que é a causa causal, a causa primária de todas as coisas que existem, né? E ainda continua pairando algumas dúvidas. Se você quiser apagar de novo, pode apagar. Lá na questão número 10, ainda nesse debate sobre Deus, o Allan Kardec pergunta assim: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E eles respondem: não, falta-lhe um sentido. Então, por mais que nós debatamos, que nós estudemos e conversamos, né, sobre a existência ou não de Deus, sobre a natureza de Deus, sobre a essência de Deus, né, e todas as religiões há séculos debatem isso, nós ainda vamos ter incógnitas, mistérios, respostas que nós não saberemos dizer. Por quê? Porque nos falta um sentido.
E esse sentido eu julgo ser o sentido da espiritualidade, o sentido da evolução. Se nós perguntarmos, por exemplo, talvez para Jesus, qual é a natureza íntima de Deus, ele muito provavelmente ele saberá. Mas também não adianta, porque nós não conseguiríamos entender. Mas um dia nós vamos conseguir penetrar nessa natureza íntima de Deus, à medida em que nós vamos rompendo os limiares do progresso e da evolução. O nosso entendimento de Deus, há 5.000 anos atrás, há 10.000 anos atrás, era completamente diferente do que nós temos hoje. No passado, no período mitológico, o homem entendia Deus como vários deuses, né? Como nós não conseguíamos entender os fenômenos da natureza, nós atribuímos aos fenômenos entidades, deuses, como forma de atender às nossas dúvidas. Quando o homem transita do período mitológico para o período da lógica, né? Isso é muito claro na Grécia. Aí ele começa a construir o conhecimento, é o nascimento da filosofia. Quando ele começa a buscar respostas plausíveis, empíricas, sensatas aos fenômenos naturais. Aí ele começa a desconstruir a ideia de múltiplos deuses, que estão bem segmentados lá nas religiões orientais, e ele traz uma nova concepção de Deus, que é o entendimento de um Deus único. Foi o grande progresso com a religião judaica, a ideia de construir o chamado Deus único. Mas com o passar do tempo, esse Deus único judaico transformou-se num Deus mau, um Deus punitivo, um Deus rigoroso. E ele é desconstruído com Jesus 2.000 anos depois da criação, da fundação da escola judaica, quando Jesus, falando sobre Deus, ele traz uma nova ideia, que é a ideia de um Deus de justiça, não um Deus de punição. E quando o Espiritismo chega 2.000 anos depois com Allan Kardec, a ideia de Deus ela se dilata mais ainda. É uma causa primária, é uma inteligência suprema, mas que nós ainda não conseguimos penetrar. E como eu falei no estudo um pouquinho mais cedo, isso não é vergonha nenhuma, porque nós estamos em processo de evolução, nós estamos rastejando. Então tem muitos mistérios no universo que nós não conseguimos ainda entender, dado as nossas limitações, tanto espirituais quanto físicas também. Nesse momento aqui agora que nós estamos conversando, diversos fenômenos extrafísicos estão acontecendo aqui. E diversos fenômenos físicos também, né? Ondas eletromagnéticas estão viajando entre nós aqui nos nossos celulares, conectando a satélites. Você entra aqui e conversa com alguém que está na China, manda a sua localização, a pessoa recebe em tempo real. E isso se dá através de fenômenos físicos, né, que estão acontecendo aqui agora, que nós não estamos vendo, porque nós não estamos sentindo para ver. Mas são fenômenos comprováveis. E também uma realidade paralela, que é a realidade espiritual, que o Espiritismo acredita piamente. Neste momento aqui existe também um mundo paralelo, um mundo espiritual, que conversa permanentemente conosco, porque somos espíritos, nossa essência é espiritual. Estamos temporariamente presos a um corpo de carne, mas continuamos sendo espíritos. Então a realidade espiritual ela se comunica conosco permanentemente. Mesmo que nós, né, por limitações sensoriais, não percebemos isso. Os médios ostensivos já têm essa capacidade de entender essa realidade. Pois bem, então a gente vai tentar construir a nossa palestra dentro de uma didática de entendimento, né, de lógica. Na questão 23, Allan Kardec começa a entender a questão sobre o espírito. Ele pergunta o que é o espírito, afinal de contas. E eles respondem para ele que o espírito é o princípio inteligente do universo. Mas como assim o princípio inteligente do universo? É uma resposta meio vaga, meio, né? Não, mais à frente eles vão descortinando isso para nós. E quando ele fala que é o princípio inteligente do universo, que é o contrário do que essa mesa, do que essa tribuna, que é simplesmente uma matéria inerte,
o espírito tem uma inteligência agregada a ele. Então, é um princípio inteligente. E dentro da teoria espírita, né, que também ela vem de acordo com outras teorias espiritualistas, esse princípio inteligente é criado por esse Deus, que é a inteligência suprema, causa primária, dentro de um tempo que a gente desconhece, né, então ele é atemporal, e esse princípio inteligente ele tem uma viagem a desenvolver. Ele é criado dentro de mecanismos que nós desconhecemos, mas a partir do momento em que ele é criado, que ele nasce, ele começa um grande e laboroso trabalho de evolução. André Luiz, lá no livro Evolução dos Mundos, diz que o princípio inteligente do universo gastou, desde os primeiros vírus e protoplasma da Terra, aproximadamente 15 milhões de séculos para começar a emitir ondas de pensamentos contínuos, para começar a pensar. Então imaginem vocês que cada um de vocês que aqui estão, encarnados e desencarnados, nós temos uma história multimilenar, multissecular. E segundo entendemos, essa história começa nos reinos inferiores da criação, do mineral, do vegetal, do animal, potencializando-se, desenvolvendo-se e experimentando. Então, quando esse princípio inteligente, já gabaritado, já potencializado, ele transita do reino animal para o reino hominal, ele assume a sua individualidade. Ele cria uma razão e, a partir das suas múltiplas vivências, ele começa a se gabaritar, a desenvolver a sua razão e, principalmente, a sua espiritualidade. E assim, nessa linha de raciocínio, segue. E aí nós vamos dar um pulinho num livro que chama-se Evolução em Dois Mundos, que está lá no Chico Xavier, na mediunidade de Chico Xavier. Esse livro é muito interessante. Ele foi escrito por dois médiuns, o mesmo espírito, André Luiz, e o médium Chico Xavier, em Uberaba, em Pedro Leopoldo, e o médium Valdo Vieira, em Uberaba, década de 50, mais ou menos. E o Chico escrevia números pares e o Valdo números ímpares. Imagine vocês, naquela época a comunicação não era tão fácil assim, né? Para você ligar para o telefone, você tinha que pedir a telefonista, né? Aí depois de alguns minutos, chamava no vizinho, né? Quando você não tinha telefone em casa. Bom, então assim foi escrito esse livro. Eu não sei exatamente por que a espiritualidade quis com isso, mas enfim. E o interessante é que depois que eles juntaram os capítulos, e os capítulos eles tinham toda uma cadência de evolução, né? Como se fosse uma pessoa só escrevendo. Bom, esse livro, ele, logo no primeiro capítulo, ele fala sobre a cocriação em plano maior. Ele diz que existe um fluido cósmico, né, que é uma terminologia da época, que você podia chamar também hoje de matéria cósmica, né, o nome ali não importa muito. O fluido cósmico é o plasma divino, é o hausto do Criador, ou a força nervosa de todo sábio. Neste elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes do oceano. Então eles dizem que existe uma matéria, né? Talvez a matéria escura que eles falam, não sei, e esse fluido cósmico que é a força do Criador, ele espalha por todo o universo, e nesse fluido vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas. Os devas da teologia hindu, os anjos e os arcanjos da escola religiosa tradicional. Em processo de comunhão indescritível, extraindo desse hálito espiritual os celeiros de energia com que constrói os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior.
Devido à atuação desses arquitetos maiores, surgem as galáxias, as organizações estelares, com vastos continentes do universo em permanente evolução. Então vamos entender isso aqui. Ficou claro ali? Acho que todo mundo entendeu. Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O Espírito como a criação divina. O fluido cósmico, essa energia etérea que envolve todos os universos. E agregadas a ele as inteligências divinas. Quem são essas inteligências divinas? Como eu disse para vocês, são os Cristos, os anjos, os arcanjos, os devas da teologia hindu. Então a ideia do espiritismo, né, por mais que algumas pessoas se assustem com isso, é que existe um processo de evolução infinito, interminável, de mundos e de seres. E quando o espírito, aquele princípio inteligente que eu falei para vocês, começa a sua trajetória, ele passa por esse reino de humanidade que nós estamos aqui, rastejando por enquanto, até que ele começa a adquirir voos maiores. E esses voos maiores é quando ele dá um salto espiritual, um salto quântico, inclusive, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista perispiritual. Porque a natureza perispiritual desses espíritos hoje é diferente da nossa natureza do ponto de vista quântico, do ponto de vista físico, energético. Então, esses devas, esses arquitetos maiores, eles são os prepostos divinos. O porquê a gente entende, então, que cada um de nós tem uma atribuição nessa vasta obra da criação divina. Então, quando a gente diz assim, fulano morreu, foi descansar, né? Não foi descansar coisa nenhuma, ninguém descansa. Muito pelo contrário. Quanto mais evolução espiritual, maiores são os desafios e maiores são as missões. Alguém pode dizer, mas por que Jesus veio encarnar no planeta? Pagar pecado? Claro que não. Mas ele veio dar vida, ele veio salvar a humanidade, de certa forma, sim, né? Ele veio doar a sua espiritualidade, ele veio doar o seu conhecimento. É como se ele dissesse, eu vou lá ajudar aqueles espíritos rastejantes, eu vou orientá-los, né? Vou ensiná-los, porque senão eles não vão sair do lugar. E todos nós, um dia, chegaremos a uma condição crística dessa, mesmo que não queiramos. Mesmo que a gente faz birrinha, bate o pé, eu não quero evoluir, mas vai evoluir, porque a evolução é uma lei da natureza. É claro que cada um no seu tempo. Que o livre-arbítrio é sempre respeitado, né, naturalmente. Bom, lá no Evangelho, né, tem essa frase aí de Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai, se assim não fosse, eu já vos teria dito. E essa parábola, ela é tema do estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, né, quando eles tratam sobre o assunto que é a nossa palestra de hoje, que é a evolução dos mundos, né? E lá nesse livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, de 1863, eles dizem assim, que a casa do meu Pai é o universo, e as diversas moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos estâncias adequadas ao seu adiantamento. E isso faz todo sentido, né? Então, a casa de meu Pai é o universo e as diversas moradas são as moradas espirituais, físicas e mentais. Nós podemos dividir essas moradas espirituais aqui em 3 aspectos, digamos assim. A morada física, que nós estamos tratando hoje, né? Que a ideia que nós vamos comungar daqui a pouco, acredito, é essa ideia de que existe vidas em outros planos físicos. A ideia da morada consciencial. Cada um aqui vive um mundo íntimo consciencial. Cada um. Né? Cada um aqui tem sua história de vida, cada um tem suas histórias reencarnatórias,
Cada um tem as suas experiências, cada um tem suas dores, cada um tem seus sofrimentos, suas decepções, suas alegrias, seus potenciais, suas vivências, né? Então, cada um, o espírito, eu acho que isso é uma coisa mais bonita da criação de Deus, é essa construção de individualidade, de histórias, né? Então, cada um de nós aqui, que estamos concentrados nesse lugar, que somos espíritas ou simpatizantes do espiritismo, mas cada um tem um universo íntimo. E esse universo, ele vem lá de trás, como eu falei com vocês, e vem das diversas experiências reencarnatórias. É por isso que uns temos aptidão para isso, outros têm aptidão para aquilo, uns gostam de música clássica, outros gostam de funk, uns gostam de comer isso, outros gostam de comer aquilo, uns têm aptidão para as artes, outros detestam as artes, né? Esse universo íntimo é resultado das nossas múltiplas experiências. E atreladas a isso, o que está acontecendo com nossas vidas aqui agora, né? A gente é muito influenciado pelo nosso momento, o que está acontecendo conosco de bom e de ruim. Então, o mundo consciencial é talvez o mundo mais permanente, é o mundo mais concreto que nós vivemos. Porque eu posso chegar para vocês aqui agora e dizer que nós vamos dizer aqui agora que existe vida em outros planetas, vida em outros mundos, que a evolução é isso, a evolução aquilo, mas a gente vai continuar vivendo as dores que vivemos, a gente muitas vezes vai continuar com sofrimentos que eu estou vivendo, até que eu consiga rompê-los de acordo com a minha própria condição, com o meu próprio esforço e com os acontecimentos, né? Então, a natureza íntima é um mundo espiritual em si só, é uma casa de meu pai. O outro é a realidade espiritual. Como eu disse para vocês, a gente acredita, né? O Espiritismo coloca isso para a gente, outras escolas religiosas e filosóficas também, que existe um mundo paralelo, existe um mundo espiritual. Ora, se eu sou um ser pensante, eu sou um espírito, se eu estou encarnado, eu sofro, eu me alegro, eu tenho paixões, eu tenho sentimentos. Quando eu morrer, vai acabar tudo? Acreditamos que não, que nós sobreviveremos. O corpo, sim, acabará, entrará, também não vai acabar, ele vai entrar em transformação, mas o espírito permanecerá. E se esse espírito permanecerá, aonde ele ficará? Num espaço espiritual diferente desse aqui, uma dimensão paralela dessa aqui. E acreditamos que a gente vai para ela através de uma estrutura que nós já estudamos aqui, que chama-se perispírito, o corpo espiritual. Aquilo que faz do espírito um ser abstrato, um ser concreto, a roupa do espírito. Então, ao deslocarmos dessa estrutura física para o mundo paralelo, nós vamos continuar as nossas vivências lá, segundo a teoria espírita. Os diversos livros do André Luiz, na chamada coleção No Mundo Maior, são 13 livros, né? Ele conta a história de diversas pessoas, acontecimentos atrelados à experiência no mundo físico e espiritual, e fala dessas cidades espirituais com uma clareza absurda. Por mais que seja difícil de nós entendermos, né? Segundo a nossa concepção, sem querermos ser o dono da verdade, nós acreditamos que essa realidade exista. Então, é uma casa, uma morada na casa de meu pai. E o terceiro aspecto dessa casa é o aspecto físico mesmo, dos mundos físicos. A Terra é um mundo onde espíritos encarnados como nós estagiamos. Porque dentro da construção da engenharia divina, segundo o nosso parecer, o espírito precisa da matéria para evoluir. Ele precisa experimentar na matéria. Ele precisa viver as dores da matéria. Ele precisa sentir o instinto, ele precisa dominar o instinto através da razão e depois dominar a razão através dos sentimentos. Então, dentro dessa engenharia divina, que ela é magnífica, esse princípio inteligente precisa da carne, mas ele também precisa do mundo espiritual, porque a sua natureza é espiritual. Então, ele não tem um pulo de evolução, porque seria muito simples Deus criar o homem já evoluído, né? Ou a mulher já evoluído, e tudo bem, você é um ser. Não. Ele criou o princípio inteligente e deu a ele a oportunidade
de evoluir através do seu próprio esforço. A gente vai ver isso, inclusive, lá no Antigo Testamento, né? Quando Deus criou o mundo, ele fez os pássaros, ele fez os continentes, os mares, criou Adão e Eva, né? E depois, no sétimo dia, ele foi descansar, né? É como ele dissesse para o homem: agora vá e construa a sua própria história. Eu te dou a terra, eu te dou a água, eu te dou os elementos, mas você é que vai traçar o seu caminho. E aí nós estamos nesse momento. É como um pai que educa um filho, uma mãe que educa um filho do modo correto, que ele aprenda com seu próprio esforço. Pois bem, então nós chegamos aqui à ideia de universo físico, né? E é um grande enigma do homem moderno é buscar comprovar a existência de vida fora da Terra. E eu acredito que nós vamos chegar lá um dia. Claro que vamos. Imagine vocês que a Via Láctea ela tem aproximadamente de 200 a 400 bilhões de estrelas. E quando a gente diz estrelas é porque tem luz própria. É um Sol. Você imagine que cada desse Sol, né, puxa no seu centro gravitacional pelo menos uns 3 planetas. Nós estamos falando de 1 trilhão de mundos na Via Láctea, a nossa casa. E aí a gente expande isso para um outro universo, né, segundo os cientistas, né, aproximadamente de 150 a 200 bilhões de galáxias. Então você pega 1 trilhão, multiplica por 150 ou 200 bilhões, para a gente entender a vastidão desse universo. E aí chegam alguns físicos, né, estudiosos lá da teoria das cordas, né, da string theory, dizendo que existem universos paralelos, né, e conexões entre os universos. Aí você pira totalmente. Mas vamos trabalhar com a ideia só do nosso universo aqui, a nossa Via Láctea, né? 1 trilhão de mundos. Aí alguém diz assim, mas só a Terra, né? Antigamente entendia-se que nós éramos o centro do universo e que tudo gravitava em torno da Terra e a gente só aqui tinha vida. E a gente ainda continua pensando assim, porque naturalmente do ponto de vista científico a gente não tem comprovação, né? Mas enfim, pela dedução a gente ousa entender que existe naturalmente, sim, vida em diversos mundos, em diversos planetas, em diversos planos. Lá na questão 55, né, vale ressaltar que aqui nós estamos tratando uma teoria de 1857, né, quando os conhecimentos ainda eram bem limitados, e Allan Kardec faz questão de dizer isso, né? Como eu falei para vocês, o espiritismo anda lado a par com a ciência. Se em algum momento a ciência provar que ele está errado, em algum ponto ele deverá se rever nesse ponto. Então é uma teoria evolucionista, uma teoria que progride, né? Mas aqui Allan Kardec estava dentro de um universo cultural de 1857, e lá na questão 55 ele pergunta se todos os globos que existem no espaço são habitados. E eles respondem: o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Então, aí está claro a resposta dos espíritos, né? E ela é bem plausível, né? Pela dedução lógica, a gente chega à conclusão, naturalmente, que nós não estamos sozinhos no universo, não tem sentido nisso, não tem sentido que todos esses infinitos mundos e planetas existam simplesmente para iluminar as nossas noites, né? Então, dentro dessa teoria, a gente caminha lá no Livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec, na questão 132. Quando ele pergunta: qual o objetivo da encarnação? E a resposta é:
Deus lhes impõe a reencarnação com o objetivo de chegar à perfeição. É o que eu falei para vocês anteriormente. E quando ele coloca Deus impõe, né, é no sentido de que a lei divina, ela impõe aos espíritos a experiência na carne. À medida que nós vamos evoluindo, e dependendo das nossas obras, dos nossos comprometimentos e das nossas escolhas, a gente vai escolhendo o nosso caminho, mas a evolução é uma lei. Inclusive, o espírito não retrograda. Então, a evolução, o objetivo da encarnação é chegar à perfeição. Como? Através das suas próprias experiências, dos seus próprios esforços, dos nossos próprios esforços. Né? A experimentação na relação com o outro é que vai impulsionar a nossa evolução. O sofrer, o penar, o chorar, o alegrar, o fazer amigos, as inimizades, o perdão, toda essa nossa relação humana é que faz com que nós evoluamos. Então, quando você pega uma criatura já evoluída, é porque é uma criatura já experimentada. Deus não criou um Chico Xavier pronto, não criou uma Madre Teresa pronta, Jesus pronto. São espíritos que, em momentos diferentes dos nossos, galgaram os mesmos processos de dores e de aprendizados. É claro que cada um tem sua história, é claro que uns, né, são mais teimosos, outros vão mais numa linha reta, numa linha vertical, né? E outros são mais cabeça duras, mas enfim, é o livre-arbítrio. Mas todos nós vamos chegar a essa condição. Quando você vai, por exemplo, fazer uma casa, né, o que você procura? Você procura um engenheiro, ou um arquiteto, ou uma arquiteta, ou procura um construtor experiente para te ajudar. E se for realmente um sujeito experiente, ele vai te dar todo o passo a passo. Você pode seguir que vai dar certo. Se você for construir do seu jeito, com a sua cabeça, né, misturando a quantidade de areia diferente com cimento e não colocando ferragem onde precisa de colocar, a sua casa vai cair. Mas se você seguir o exemplo de quem sabe, vai dar certo. E o papel de Jesus foi esse, inclusive, conosco. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser se salvar, pegue a tua cruz e siga-me. Né? Parece até que Jesus foi presunçoso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E porque é mesmo. No sentido que ele tem o conhecimento. Assim como o construtor experiente tem o conhecimento de construir uma casa bem feita, Jesus, que já experimentou todas as dores e sofrimentos da carne e passou por todos os processos de evolução que nós estamos passando, ele veio como um professor para dizer para a gente, olha, siga por aqui, faz mais ou menos isso aqui, deixa de fazer aquilo ali, porque esse é o caminho. Não só Jesus, outros também. A humanidade sempre foi agraciada com missionários. Ou vocês acham que o Chico Xavier veio aqui nascer em Pedro Leopoldo a troco de quê? Ajudar a trazer a doutrina espírita para o Brasil. Por que o Allan Kardec nasceu na França, lá em 1800 e alguma coisa? Para codificar a doutrina espírita. E outros tantos, a gente também não pode esquecer das outras religiões também, Francisco de Assis, né, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, pai da igreja antiga, né, todos esses tiveram uma missão. Muitos cumpriram, outros penaram. Lutero, na reforma da igreja, no cisma da igreja católica, enfim. Né? Então, esse é o objetivo da reencarnação. E lá na questão 172, Allan Kardec pergunta assim, as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? É uma pergunta interessante, né? E a resposta é não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, olha que interessante, né? É muito provável que nós já estivemos em outros páramos, em outros planetas. Né?
Tem a coletividade terrena primitiva, naturalmente que tem, todo o planeta tem, né? Mas tem as enxertias de espíritos que vieram de outros páramos para fazer o adiantamento da Terra. E a gente olhar para a história da Terra, a gente vai ver isso muito claramente. As grandes civilizações, né? A Babilônia, no Egito Antigo, na Grécia, o chamado milagre grego, né? Quando num prazo de 500, 700 anos encarnam pessoas, espíritos fabulosos, né? Como os pré-socráticos, os socráticos, os pós-socráticos, né? Aí você vai para a Idade Média, você tem fabulosos gênios que encarnaram, né, na época do renascentismo, René Descartes, Isaac Newton, enfim. A humanidade é presenteada o tempo todo com esses avatares, com esses espíritos mais evoluídos que muito provavelmente estagiaram em outros páramos, né? Tem um livro muito conhecido aí na escola espírita, na literatura espírita, que chama-se O Exilado de Capela, né? E é um livro muito interessante. Então, que diz, entre outras coisas, né, que a Terra recebeu a enxertia, né, de espíritos que vieram fazer esse adiantamento, e há um choque. Muitas vezes há um choque. Há um choque de convívio, né? E nós vamos entender isso aqui daqui a pouco. Bom, lá nesse Evangelho segundo, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec trabalha essas ideias de mundos aí, né, que são 5 classificações de mundos. Isso aqui é didático, tá, gente? Puramente didático, nós temos que ter essa concepção, né? Mundo primitivo, mundo de provas e expiação, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos ditosos. Ele classifica didaticamente esses 5 tipos de mundos para ficar claro o nosso estudo, o nosso entendimento. Pode ser que tenham outros intermediários, pode ser que tenham mundos que estão entre um e outra fase, e é muito comum de entender isso. Por exemplo, dentro de uma sala de aula, você pega um ensino médio, o 5º ano do ensino médio, né? Você tem lá 40 alunos, você tem 20 que estão na média do grupo. Tem 10 que estão mais atrasados, estão mais para o 4º ano do que para o 5º. E tem 10 que estão mais para o 6º do que para o 5º, são os mais adiantados. Né? Aí você pega a Terra aqui. Entre nós encontramos uma média de habitantes da Terra do ponto de vista do grau espiritual. Nós aqui estamos mais ou menos próximos, mas você tem 10% de maus espíritos, 10% de espíritos muito bons. Mas onde que estão que eu não os vejo? Eles estão por aí, pode ter certeza. Estão aqui no Hospital do Câncer, trabalhando, fazendo trabalho voluntário, estão aqui na casa espírita, estão na casa evangélica, estão ali debaixo da ponte, dando atendimento aos necessitados. São poucos, mas estão por aí. Tem 10% mal. E quando eu falo mal, é mal mesmo. Mas não é porque Deus criou o mal, é porque ainda não encontraram a luz do conhecimento. E esses 10% mal fazem barbárie, porque os bons são tímidos e os maus são audaciosos, né? Já diria Allan Kardec. Então, um mundo de provas e expiação como a Terra, nós temos essa mistura, porque é isso que faz esse adiantamento, né? Bom, então, os mundos primitivos, classificados como o próprio nome diz, mundos primitivos. Quem habita os mundos primitivos? Seres primitivos. A Terra já foi um mundo primitivo? Já foi um mundo primitivo. Ainda tem características de mundos primitivos aqui? Ainda temos. Ainda temos barbárie, ainda temos ignorância extrema, né? Então, nós ainda temos elementos primitivos, mas a média já não é mais. Mas se você voltasse no tempo a 10 mil, 20, 30, 40 mil anos, nós éramos os habitantes do mundo primitivo. Talvez algum de vocês não estavam aqui. Vieram depois. Né? E aí, nesse mundo primitivo, como eu falei,
ele é habitado por espíritos primitivos. Dentro daquela ideia que eu falei para vocês da evolução espiritual, o princípio inteligente transita do mineral, vegetal, animal, os animais superiores, os chamados elementares, até ele encarnar nos mundos primitivos pela primeira vez. A primeira encarnação, ela é bruta. Espíritos brutos, perispírito bruto, matéria bruta, encarnação bruta. O que demanda a vida desses espíritos é naturalmente a sobrevivência. É comer, é beber, é não deixar ser morto pelo adversário ou pela fera, é se aquecer, enfim. Então a Terra já foi o mundo primitivo, algo de 10, 15 mil anos atrás. E à medida que, através das experiências, das experimentações, foram chegando espíritos de outros páramos que já não eram mais bem-vindos naqueles outros mundos. E aqui eles se aportaram para fazer o adiantamento desse mundo. Então vamos lá, vamos passar um a um, cada ponto. Esses são os ciclos evolutivos dos planetas segundo a ideia espírita, no que tange a este estudo, né? Porque no que não tange ao estudo, a gente está com a ciência. A gente está plenamente com a astronomia, né? Então aqui nós temos embaixo o mundo preventivo, de expiações e provas, o mundo de regeneração, né, que a gente ouve muito na doutrina espírita. Nós estamos entrando na regeneração, a nova era. É verdade? É verdade. Mas quando que começa? Já começou. Já começou. Mas não tem um momento específico? Não tem um momento específico. Mudanças repentinas, elas são mentirosas. As mudanças, elas são paulatinas, elas são construções. Quando o sujeito fica bom de uma hora para outra, você desconfia dele, que vai dar problema. Quando eu me tornei espírita, em 2003, aí eu fiquei meio abobado, né? Eu achei que queria ser um Chico Xavier. Aí botava os meninos assim para fazer o culto no lar, e todo mundo sentadinho, se falasse qualquer coisa eu xingava, né? E mudei completamente meu comportamento. Eu frequentava o sítio de uns amigos, parei de frequentar, frequentava sauna, parei de ir na sauna, porque eu achei que agora eu tinha que ser bom. Mas aquilo foi falso. Passou 2, 3 anos, eu caí do cavalo, porque você não faz uma mudança assim. Ela é mentirosa. A mudança se faz com a construção diária. Né? E eu custei aceitar de novo do jeito que realmente eu sou. Né? Então, sofre menos, a culpa faz com que você sofra menos. Então, as mudanças, elas são construídas paulatinamente. Então, a Terra está num processo de mudança. Assim como já foi um mundo primitivo, e como nós já fomos espíritos primitivos, hoje nós estamos no mundo de provas e expiação. O que caracteriza um mundo de provas e expiação? O mundo primitivo, como eu já falei, destinado às primeiras encarnações dos espíritos, são os mundos mais jovens, recém-formados. Nesses se encontram todos os seres das suas fases iniciais de progresso. Nesses mundos, os espíritos ainda estão em estado primitivo, com senso moral pouco desenvolvido, ou quase inexistente. E aí nós passamos para o mundo de provas e expiação, que essa definição é didática, né? Modos de prova e expiação foi a definição que os espíritos deram para Allan Kardec, mas podia ser outro nome. E o mundo de prova e expiação são mundos nos quais os espíritos reencarnam para expiar seus erros de vidas passadas e passar por provas que vão contribuir para a sua evolução. Nesses mundos, o mal ainda é dominante entre os espíritos, embora já haja a prática do bem. É muito fácil entendermos esse tipo de mundo. Vemos o quanto precisamos evoluir, mas já vemos o quanto de bem é praticado. Então, esse momento aí que a gente está vivendo, a Terra está me vivendo esse conflito, né, entre uma porcentagem dos seus habitantes que ainda são ruins, maus, né, mas que nem por isso são menos valorosos, e uma ponta de cá de bons espíritos, e no meio nós tentando pagar as nossas provas e a nossa expiação.
né? As provas são colocadas dia a dia, né? Todo mundo aqui as tem. Se não tem, vai ter. É como uma prova mesmo na escola. Você precisa experimentar e depois ser provado, experimentar e ser provado. Aí a prova vem no modelo de um filho, vem no modelo de um marido complicado, de uma filha complicada, vem no modelo de um vizinho complicado, do chefe complicado, da gente mesmo complicado, né? Então as provas, elas são cotidianas e são diárias. Você pode passar, tirar boa nota, você pode ser reprovado. Depende de cada um, depende do nosso esforço, do nosso merecimento. Então a Terra está passando, segundo nós acreditamos, por um período que nós chamamos de mundo de regeneração. A gente está, né, se qualificando para o mundo de regeneração. Quando o próprio nome diz, é um mundo que está se regenerando. São mundos nos quais os espíritos que ainda têm o que expiar e extraem novas forças. Neste mundo há muito crescimento moral. Amor ao próximo é a base das relações sociais. Rejeição ao materialismo, a Terra passará por grandes transformações. Então, nós acreditamos que essa mudança já está em curso há muito tempo, né? E, ao contrário do que as pessoas dizem, que as coisas estão piorando, na verdade não estão piorando. Elas estão melhorando, por mais que seja estranho a gente dizer isso. Basta ter um olhar para a história, né? Se a gente puxar 70 anos atrás, que é logo ali, né, nós tivemos uma guerra que dizimou aí 80 milhões de pessoas, pelo nazismo, pelo fascismo, pelo comunismo, né? 6 milhões de judeus, muitos milhares mortos dentro de câmaras de gás. Barbáries ainda existem no planeta. Mas se você pensar que hoje nós temos 8 bilhões de espíritos encarnados e 2/3 no plano espiritual esperando para reencarnar, nós podemos entender, perceber que a Terra está sim mudando, está sim melhorando. Por mais que há momentos em que a estrutura social balance, mais momentos de dor e sofrimento, a Terra está passando por essa regeneração. Então percebam vocês que a mudança, ela é do lugar onde nós moramos, da nossa casa, e a mudança interior. O que faz mudar a coletividade, a casa, são os habitantes da casa. Se nós não passarmos por melhorias, não adianta a Terra melhorar tecnologicamente, né? Não adianta, porque é uma transformação mentirosa. Você pode ganhar muito dinheiro e transformar sua casa num palacete, mas se você continua morando nela com os mesmos desejos inferiores, a sua vida vai continuar do jeito que ela é, no tormento que ele é. Né? Então a mudança do planeta é no momento em que a maioria da coletividade começar a ter o olhar para onde? Para a prática do bem. É por isso que as religiões, e principalmente não, inclusive o Espiritismo, né, está o tempo todo convidando para essa prática da caridade. Não é a caridade simplesmente doar uma cesta básica, 1 quilo de arroz e feijão, é a caridade do cotidiano, a caridade das relações, a caridade do se relacionar, né? O conceito de caridade dentro da perspectiva espírita, ela é bem abrangente, ela vai desde de um bom dia, de uma boa noite, de uma boa tarde, de um olhar de compaixão, de um olhar de misericórdia, de um olhar de perdão, né? Coisa que realmente está nos faltando, e eu me incluo também. Bom, então, esse mundo de regeneração tão desejado já começou, ele está em curso. Aí alguém pode perguntar assim, mas Alexandre, e se eu não quiser regenerar? Obrigado. E se eu não quiser regenerar, né, Arnoldo? Não, eu não quero regenerar, eu gosto do jeito que eu sou, eu gosto de fazer minhas bagunças, eu gosto de passar os outros para trás, eu gosto de levar a vida desse jeito. Eu não quero. Então, beleza. Então, você dá licença, você vai ser convidado a sair. Encerrou o 5º ano, passou para o 6º ano. Quem tomou bomba, se bem que hoje não pode dar bomba mais, né, professora? Não está podendo dar bomba mais, mas não adianta você passar um aluno repetente, ele não vai se firmar no 6º ano. Então, não adianta. Quando a Terra passar para a regeneração, quem não quiser e não se ajustar moralmente
vibracionalmente, energeticamente e espiritualmente, vai para mundos inferiores, como aqueles mesmos que vieram de Capela para cá. Porque o mundo não comportará mais. Porque a terra será um mundo onde o bem prevalecerá sobre o mal. Então, o mal será cada vez mais exótico e será cada vez mais colocado do lado. E aí, quando você está num lugar e o cara chega fazendo palhaçada para você, no primeiro momento a gente até tolera, depois que fica chato, você isola aquela pessoa, não é assim? É o que vai acontecer com a terra. Então, naturalmente, há uma separação. Quando a gente busca na Bíblia a separação do joio do trigo, né? Na visão espírita é exatamente isso, está tendo a separação. O chamado fim dos tempos, né? Não é do jeito que alguns crentes pensam, que é literalmente, né? O mundo vai acabar, a terra vai acabar. Não vai acabar, não tem sentido acabar, porque tem 4 bilhões de anos que ela está aí, e vai ficar mais uns 4, 5 bilhões de anos. Para quê? Para auxiliar a nossa evolução. A Terra foi construída com muito zelo, né, por esses devas, por esses arquitetos espirituais, para nos receber. Então, por que ela vai acabar? Ela vai acabar quando ela já não precisar mais existir. Quando a gente usar todos os seus recursos naturais, vai acontecer. A gente não pode precipitar, né, em zerar esses recursos, porque aí vai ter choro e ranger de dentes, mas está tudo dentro do combinado. E aí, quando a gente chegar lá na frente, nós já talvez nem estejamos aqui mais. Nós já somos espíritos que estamos num outro patamar de evolução e muito provavelmente nós vamos estar habitando os chamados mundos ditosos, né? Aqui, segundo Allan Kardec, nesses mundos, o bem já sobrepuja o mal praticamente não existe mais. Os espíritos já sabem que o propósito da existência é o da evolução moral. O bem é tão comum que se torna algo normal, corriqueiro, semelhante ao uso da tecnologia no nosso mundo hoje em dia. Tecnologia muito é isso mesmo. Então perceberam? Esses mundos ditosos, né, que nós ainda vamos passar pelo mundo de regeneração, mas que são habitados tanto nas dimensões espirituais quanto nas dimensões físicas, porque aqui nesses mundos o espírito ainda precisa de matéria, porém a matéria causa menos sofrimento e menos dor, né, os processos de reencarnação são menos dolorosos e de desencarnação menos dolorosos. Dizem que nesses mundos a reencarnação se dá de uma forma totalmente natural e a reencarnação também. Sem dor, sem sofrimento, as dores já não são mais tão fortes como nós vivemos aqui. E, finalmente, nessa classificação de mundos de Allan Kardec, os mundos celestes ou divinos. Habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Mundos onde estão os espíritos puros, que governam outros mundos em evolução. Esse aqui nós estamos muito distantes deles ainda, embora nós sejamos sempre visitado por esses espíritos. E um desses que nos visitam é esse homem aqui, né, que nós conhecemos como Jesus, que é, segundo a nossa perspectiva, a entidade espiritual mais alta do nosso planeta, né? Quando a Terra foi criada, segundo o livro do Emmanuel, que me fugiu aqui a memória o nome do livro, segundo Emmanuel, né? Quando do início da criação da Terra, ele já estava conosco, arquitetando, projetando, participando a construção deste planeta. E há 2000 anos, quando ele encarna aqui, no momento da encarnação do Cristo no planeta, há um grande choque espiritual e vibracional no planeta. Quando a gente fala de mundo de regeneração, aí é opinião pessoal. Eu acredito que foi no momento em que Jesus botou os pés nesse planeta. Eu não vim destruir a lei, mas eu vim fazer cumpri-la. Então, no momento em que o Cristo encarna há 2000 anos, é o momento que a gente começa a virar a chave de um mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. Agora, a mudança da chave vai depender naturalmente da história de cada um de nós. Ok? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Boa noite a todos.